Olá, pessoal. Então, vamos resolver o primeiro exercício que eu deixei da última aula. É uma equação trigonométrica. Então, essa é uma equação do tipo quadrática, onde o método de resolução mais indicado é você chamar de y o seno, no caso aqui de θ. Aí, a tua equação se torna 2y² mais 3y igual a 2. Eu vou passar o 2 para o lado esquerdo. Então, sendo uma quadrática, a gente pode resolver diversas formas, por exemplo, por Bhaskara. Então, menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, sobre 2 vezes o a. Então, o y vai ficar menos 3 mais ou menos 5, que é a raiz de 25, sobre 4, dando duas possíveis raízes. Ou, com o positivo fica 2/4, né, que é meio, e com o negativo fica menos 8/4, que é menos 2. Aí a gente tem que lembrar que o y é o seno. Então, daqui, né, traduzindo aqui, a gente obteve que y é meio ou y é menos 2. Igual a menos 2. Então, ou y desculpa, o y, agora a gente vai voltar para o θ, né? Ou o seno de θ é meio, ou o seno de θ é menos 2. O seno, ele nunca atinge menos 2, né? Lembremos que a imagem do seno é entre menos 1 e 1. Então, dessa parte aqui, não existe θ que satisfaz essa condição. Então, a gente fica só com esse lado aqui. Então, quais são os ângulos entre 0 e 2π, né? Que é a condição aqui, que satisfazem ter seno igual a meio. Então, a gente vai lá para o círculo trigonométrico, faz essa conta que já fizemos inúmeras vezes, que o seno é meio para 30 graus e 150 graus. Em radianos, π sobre 6 radianos ou 5π sobre 6 radianos. Então, é equivalente aqui. Então, a solução seria esse conjunto com esses dois pontos unido com esse conjunto vazio aqui. Então, a solução é em radianos, π sobre 6 e 5π sobre 6. Ok? É isso. Agora, o segundo exercício. Vou puxar ele aqui para baixo. Que é uma inequação trigonométrica e modular. Então, a gente quer que o módulo seja maior ou igual do que raiz de 3. Lembrando que o módulo de algo maior do que número significa que a distância desta coisa para o zero tem que ser grande, né? Maior do que b. Então, eu tenho o meu zero aqui, eu tenho o meu menos b e o meu b aqui. Então, quer dizer que eu quero que o meu a ou esteja aqui ou aqui, tá? A distância para o zero maior do que b. Então, seria daqui para cá. Aqui é maior ou igual, né? Já vamos colocar nesse formato, então. Pode ser exatamente igual ou mais longe, tá? Então, isso aqui implica que ou o que está dentro é maior do que b, ou ele é menor que menos b, ok? Então, com essa teoria em mente, a gente vai aplicar no nosso caso específico. Então, ou a tangente de x é maior ou igual do que raiz de 3, ou a tangente de x é menor ou igual do que menos raiz de 3. Bom, lembremos aqui qual o comportamento da tangente. A tangente é raiz de 3 nos 60 graus aqui. Vou virar um pouquinho meu desenho. Então, nos 60 graus, a tangente é raiz de 3. Ela é marcada aqui na reta tangente. E também é raiz de 3 aqui, né?
Então, aqui também esse pedaço é 60, então é o 240 graus. Em radianos, seria o π sobre 3 e o π mais π sobre 3. Então, 4π sobre 3 radianos. Ok. A gente quer os valores de tangente que são maiores. Então, pode... na verdade, os ângulos que tem tangente maior, né? Então, pode ser aqui. Aqui tangente é negativa. Tangente menor. E aqui. Aqui tem que estar aberto, porque não existe a tangente aqui nos múltiplos ímpares de π sobre 2. E os únicos valores, então, são esses. Então, eu já vou marcar aqui de alguma forma. Na verdade, eu vou escrever o conjunto, né? Então, seria do π sobre 3 até o π sobre 2, mas a gente vai querer isso em todas as voltas. Na verdade, é esse pedacinho rotacionado meia volta. E aí, isso em todas as voltas. Então, eu posso fazer assim. É o π sobre 3 mais meia volta, até o π sobre 2 mais meia volta. E esse lado é aberto, com K inteiro. Então, se eu juntar todos esses intervalinhos para cá inteiro, aí não preciso escrever aqui porque escrevi lá, eu vou ter o meu conjunto que é infinito, né, ilimitado na reta. Mas também tenho aqui os outros valores. Então, vamos fazer a análise agora para a tangente ser menor ou igual que menos raiz de 3. Bom, a tangente é menos raiz de 3 aqui, nesse menos 60 graus aqui, né? Ou essa medida é 60 graus, de modo que esse ângulo é 330. Opa, é 300. Em radianos é 2π menos π sobre 3. Então, é o 5π sobre 3. E também a tangente é menos raiz de 3. Melhorar que tá aparecendo aqui um 45 graus. Aqui. Que é o 120 graus. Ou, em radianos, o 2π sobre 3. Que é o dobro do 60, né? Ok. Agora, menores do que isso, então, eu vou ter todos os caras para cá. Aqui não está definido. Aqui a tangente é positiva, então não pode. Aqui a tangente é negativa, mas ainda um valor mais próximo do zero. E aqui. Essa tem tangentes menores ainda. Então, nesse caso aqui, eu representaria esses intervalos por... Começa no π sobre 2 e vai até o 2π sobre 3. Giro meias voltas para frente e para trás, uno tudo com K inteiro. Não precisaria ter escrito os conjuntos aqui ainda, né? Porque a gente só quer a resposta final. Mas a gente já vai treinando isso. Então, agora, se eu juntar isso com isso, né? Eu tenho a minha resposta final, que seria grudar esses dois pedaços aqui em cima e aqui embaixo. Aí, para a gente escrever isso, tem várias formas. Vamos ver qual é a melhor delas. A gente poderia dar o intervalo completo e daí tirar os múltiplos ímpares de π sobre 2. Ou a gente pode, já que eu escrevi assim, vou fazer isso. Vou unir para ficar o buraco ali no π sobre 2. Então, do π sobre 3 até o π sobre 2, só que é aberto. Uno isso com do π sobre 2 até o Kπ e vou até o 2π sobre 3. E aí eu finalmente junto tudo isso para todos os inteiros. Se quiser, posso colocar um parênteses aqui para mostrar que essa união é de tudo, né? Então, essa seria a minha solução. Outra forma de escrever a união desses dois conjuntos seria eu escrever assim.
usando o menos. Então, vem do π sobre 3, mais meia volta, até o 2π sobre 3. Então, aqui a gente tá deixando o π sobre 2. Só que a gente vai tirar o conjunto que tem os múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, 2k mais 1, π sobre 2. Com k inteiro. Só precisamos cuidar de uma coisa. Que quando o k que eu coloco aqui, tipo, k igual a zero, por exemplo. K igual a zero, eu tô nisso que eu desenhei, na primeira volta. K igual a zero aqui, eu vou ficar com π sobre 2 exatamente. Ok, então tá certo. Porque às vezes eu posso ter deslocado aqui, e quanto o k igual a zero dá esse intervalo numa volta, dá esse ponto em outra. Aí eu teria problemas. Mas acredito que assim esteja correto. Também posso fazer assim. Vejam, isso aqui é um conjunto, está escrito em notação de intervalo, isso aqui é um conjunto escrito com notação de conjunto, né? Mas a gente pode operar as duas coisas sem problema, tá? Então, a resposta pode ser assim ou assim. Feito? Então, é isso. Esses são os dois exercícios que eu estava devendo para vocês. Qualquer dúvida, me enviem. Valeu!